Então, você sabia que um trabalho conjunto de pesquisadores da USP e de universidades da França desenvolveu géis de leite e sucos de frutas para pessoas com disfagia? Já ficou assim, assustado, pensando o que pode ser? É incrível, né? Mas incrível mesmo é como eles são feitos, e você vai acompanhar tudo isso, porque é sobre este assunto que a gente vai conversar com a professora doutora Bianca Maniglia do IQISC, o Instituto de Química de São Carlos. Obrigada por estar com a gente, Bianca, muito obrigada, viu? Olá, boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. E também com a Bruna de Souza Bittencourt, que é doutoranda da ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é uma unidade da USP, claro, em Piracicaba, mas ela não está em Piracicaba, né? Não é mesmo, Bruna? Tudo bom com você? Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo Isso em mesmo, eu estou na França agora, estou fazendo um período de intercâmbio aqui, estudando o desenvolvimento de géis também a partir de amido para outros tipos de aplicações agora. Beleza, ela é pesquisadora orientada pelo professor Pedro Augusto, certo? Que era professor da Exalc também e um dos responsáveis pelo projeto. Certinho? Então, beleza. Certinho. Para começar, quem responde para nós o que é disfagia? Cláudia, antes de começar a falar desse tema, eu queria muito agradecer o convite. É muito, muito interessante, além da gente poder contribuir com a nossa pesquisa, mas que a sociedade conheça a nossa pesquisa. Então, eu fico muito feliz com o convite e a oportunidade de estar trazendo aqui para vocês o que a gente vem descobrindo, né? Que pesquisa é isso, né? Realmente. Cada dia é uma descoberta nova. E é muito gratificante de trabalhar com pesquisas que vêm trazer principalmente aliado a uma contribuição à saúde, né? Bem-estar para quem precisa, Bem-estar para quem precisa. Então, vamos lá. O que é o termo disfagia, né? Que é um termo que eu acho que é uma condição que a gente vê em muitas pessoas enfrentando isso em casa, vê nos hospitais, mas não sabe do que se trata. A disfagia é a dificuldade em deglutir um alimento. Então, desde que você coloca esse alimento na boca até ele chegar no seu estômago, ele vai passando por processos de musculatura que vai empurrando esse alimento para dentro. Então, é tão natural a gente pegar um copo d'água, né, e beber esse copo d'água, ou pegar um pedaço de bolo, mastigar, e tem todo o efeito da musculatura para trazer esse alimento para dentro. É uma coisa muito comum no nosso natural, dia a dia, né? Natural. No entanto, quando você tem alguns casos de doença, ou até, eu vou falar mais a seguir sobre casos como a intubação, que a gente teve agora com a questão, né, do Covid, quantas Sim. pessoas ficaram entubadas. Então, a gente fala muito em musculatura de andar, musculatura de mexer o braço, de caminhar, mas a gente nunca questiona da musculatura da deglutição, da alimentação. Verdade. Então, quando se é entubado, por exemplo, você fica muito tempo ali acamado e você vai perdendo musculatura. E aí tá um grande problema, que é a deglutição, que é o fato da alimentação, né? Que aí as pessoas vão se tornando disfágicas. Mas também tem o caso das pessoas com a idade, né? Elas vão perdendo a musculatura também. Então, também tem esse caso da disfagia promovida por questões de idade e por questões de ficar perdendo a musculatura responsável pela mastigação e pela deglutição, né? Mas é verdade, você falou uma coisa interessante, a gente não percebe, né, como é natural para nós engolirmos, né, a dificuldade que determinadas pessoas possam ter, né, por essas causas que você citou. Tem mais alguma causa que poderia ser citada? Sim, tem várias doenças que são Tá. associadas, né, ao problema de perda de musculatura, desde tumores, AVC, que faz com que as pessoas percam, né, essa capacidade de deglutir. E acaba sendo um problema muito sério, né, como a gente perde essa musculatura ou torna os músculos mais flácidos, a gente consegue deglutir muitas vezes, mas acaba entrando no pulmão e que pode causar infecções, pneumonia. O caminho muda. Então, a gente nada mais tem como se fosse uma chavinha de abertura, e fecha e abre e vai ou para o seu estômago ou chega até na questão do seu pulmão. Então, se você tem uma fragilidade nessa musculatura, uma perda, né, nessa elasticidade, você o que está causando? Você não tem esse músculo agindo. Então, você pode acabar engolindo e indo
para alguns alimentos em outros locais não agradáveis, Tipo né? quando a gente engasga. Tipo quando a gente engasga. Pessoas disfágicas começam a apresentar tosse ao alimentar, elas começam a sentir que tem alguma coisa presa na garganta, principalmente associada na parte da faringe, do esôfago. Então, ela vai tendo essa dificuldade de empurrar o alimento ou de, às vezes, o alimento entrar em locais que chegam até o pulmão, que podem causar um perigo. Infecções sérias, né? Então, é um público que a gente fala, nossa, mas isso acontece? Sim, gente, e é um número alto. Então, a gente tem que também prestar atenção para esse público que necessita de uma dieta disfágica, ou seja, uma dieta que consiga que esse paciente ou que esse indivíduo se alimente daquele alimento. Entendi. Agora, você já pensou na dificuldade da alimentação? Você vai perdendo cada vez mais, assim, o prazer de se alimentar, né? E é bem o tema que a gente entrou nesse projeto. E esse é o principal objetivo da pesquisa, então? Essa preocupação que vocês tiveram com essas pessoas? Sim, porque um dos principais objetivos foi a gente consegue trabalhar dando uma característica melhor, uma aparência melhor, porque muita gente vem questionar, porque eu venho do mundo da impressão 3D dos alimentos em si. E eu já tive muita gente falando, mas isso é uma pesquisa muito gourmet, né? Tipo, não vem trazer um benefício, só quer fazer um alimento bonito, porque a gente associa que dá para imprimir uma estrela, dá para imprimir um barco, dá para imprimir geometrias muito complexas. Sim, gente, é muito interessante, porque dá para imprimir objetos muito complexos de geometria. Ela já até deu um spoiler, vocês perceberam, né? Eu não falei nada ainda, mas ela já deu aquele spoiler do como é produzido. Sim, só para dar ideia do que onde chegou, né? Mas aí a gente viu que ela pode algo mais, né? Com essa tecnologia, né? E aí a gente foi vendo o mundo dos disfágicos e o quanto a pessoa foi cada vez mais reduzindo sua vontade, seu apreço por se alimentar. E o que vai causando desnutrição, a pessoa vai perdendo, né, até a questão psicológica mesmo. O alimentar acaba sendo um trauma para essas pessoas. Porque os alimentos, a gente brinca assim, você pode misturar qualquer coisa que quando você bate vai ficar marronzinho. Vai ficar uma textura pasta, um purê, né? Verdade. E você come aquilo um dia, 2 dias, 3 dias, mas você vai cada vez mais assim, não tendo um apreço. Quantas comidas você não já comeu na vida porque você achou, uau, que bonito, né? Às vezes o sabor... Comemos pelos olhos. Comemos pelos olhos, exatamente. Quantos, assim, a Bru tá lá na França, né? Na França você tem doces maravilhosos, que às vezes você quer comer só porque achou bonito mesmo, né? Mas é isso, gente. A gente come com os olhos e a gente tem um apreço, uma vontade de se alimentar realmente pela aparência também. Entendi. Mas aí tem o que eu não vou dar mais spoiler, vou falar um pouquinho depois, sobre o que a impressão 3D pode também abordar em relação à questão de disfagia, que é principalmente na questão da textura desse alimento. Ou seja, dependendo da textura, eu consigo deglutir esse alimento, eu consigo me alimentar dele, né? Puxa vida, é compreensível, né? O que levou vocês, né, que estão fazendo essa pesquisa, a desenvolver esses alimentos, porque realmente deve ser um sofrimento, né? Para as pessoas que olham, né? E de repente não sentem um apreço, né, por alimentar. E não poder comer de verdade, né? Porque pode causar algum problema maior na saúde. Sim. Caramba, você quer, Duruna, colocar alguma coisa a respeito do que a Bianca acabou de falar? Quer acrescentar, por favor? Sim, eu concordo totalmente com a Bianca. Então, hoje mesmo eu até escutei algo parecido, né? Então, por que você faz uma impressão 3D para uma pessoa com disfagia? Ela não vai preferir comer um purê, que é normal? E aí eu estava discutindo com essa pessoa exatamente isso. Então, você comeu purê um dia é uma coisa, agora você se deparar com todo o alimento que você vai comer, ele está naquela forma de purê, naquela forma desagradável, vai trazendo um sentimento ruim, uma perda do desejo de se alimentar, né? Então, a impressão 3D, ela entra nesse papel, então, de trazer alimentos mais agradáveis, principalmente para trazer felicidade e satisfação quando essas pessoas comem esse alimento. Elas sofrem tanto com outras, por exemplo, pessoas que são acometidas com tumores, com cânceres, elas já sofrem durante o tratamento. Imagina só elas sofrerem até para comer, que é um momento que deveria ser de prazer. Nem diga.
Complementou bem, não é, professora? Com certeza, Fala com certeza. sério. Então, a principal inovação desta pesquisa é? A principal inovação dessa pesquisa, gente, é uma coisa assim que a gente começou a pensar como a impressão 3D poderia contribuir para esse público com disfagia, né? Principalmente com disfagia associada a essa dificuldade. Lembrando que disfagia não é assim, ou você é disfágico ou você não é disfágico. Existem diferentes níveis de disfagia. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade maior e umas pessoas que têm dificuldade menor. Mas elas apresentam a dificuldade em deglutir. Então, assim, essas pessoas, elas não podem, por exemplo, beber uma água. Em alguns níveis, né, de disfagia. Porque a água, você pode fazer com que a entrada seja direta, por exemplo, para um pulmão. Justamente pelo engasgo, como eu comentei engasgo, antes, né? exatamente. Uma água, a gente pode desviar ali o caminho. Pode desviar ali o Uau. caminho, porque você não consegue direcionar. Outro exemplo são alimentos que são muito duros, né? Você mastiga, mas eles não se tornam pedacinhos pequenos. Uma castanha, Ou seja, existe então por aí, pensando que desde líquidos até alimentos assim muito duros, a gente tem que ter uma padronização para ver qual tipo de alimento uma pessoa disfágica pode conseguir se alimentar. Então a gente viu que alimentos pastosos, eles têm essa característica de poder serem utilizados para pessoas com disfagia se alimentarem. E a gente falou assim, interessante, mas você já reparou que quando você morde uma carne, você tem a resistência dessas fibras ao você morder? Então, gente, tudo isso é textura. Então, você coloca um biscoito na boca, você mastiga. Você coloca uma carne na boca, mastiga. Você coloca um biscoito na boca. Isso é textura. E a textura é muito importante quando a gente fala sobre o tamanho que fica esses materiais quando você mastiga, como que eles vão entrar. Se você colocar na boca, ele já vira uma pasta, ele já dissolve ou você precisa mastigar. Agora, imagina essas pessoas que estão com perda de musculatura, né, dessa dificuldade para deglutir. Então, diante disso, a gente pensou, textura é muito importante para pessoas disfágicas. E quem pode nos ajudar isso? Quem constrói algo camada por camada? Quem pode nos trazer essa texturização? E aí vem a impressora 3D. Que coisa, a não? tecnologia de impressão 3D. É impressionante isso. Então, assim, foi uma forma que é uma tecnologia que a gente fala, não pode se falar mais, olha, uma tecnologia inovadora, porque ela está aí. Sim. Hoje você já tem impressora, eu tenho uma impressora em casa, eu já fiz vários potinhos, enfeites, né, com essas impressoras de filamento, mas a base dela é o quê? A partir de uma imagem, você quer construir um objeto. Então, eu quero construir um copo. Você simplesmente projeta a imagem desse copo, envia para uma impressora e você imprime um copo. Assim como a gente imprimia nas nossas casas ali, né, no trabalho, um arquivo do Word que você olhava ali o arquivo, mandava imprimir e vinha igualzinho a imagem para o arquivo que você tinha impresso, a ideia da impressora 3D é isso. O que ela ganha sendo 3D em relação às que a gente tem no trabalho, em casa? Ganhou essa terceira dimensão, ou seja, ela ganhou realmente a cara de um objeto. Então, você constrói utilizando X, Y, Z, ou seja, as 3 dimensões, construindo camada por camada, que a gente chama de sistema layer by layer, ou sistema de manufatura aditiva, a construção de um objeto. Então, até hoje se utilizava para objetos, hoje já se constrói casas por impressão 3D. Uau. Então, assim, utilizando o quê? Construir, a partir de um braço robótico, um objeto trabalhando nas 3 dimensões. Então, você vai depositando linha por linha. E a gente falou, que interessante, se a gente consegue construir linha por linha, o que vai trazer linha por linha? Vai trazer um material que vai ser mais duro, um material que vai ser mais fácil, né, de deglutir. E a gente pensou, como a gente pode associar essa tecnologia? Por que não associar essa tecnologia para trazer alimentos que agora podem ser mais bonitos, né, mais agradáveis, não coloridos, e com a ideia de construir a textura. E a Bru, eu até agradeço a oportunidade, né, de ser co-orientadora desse projeto, junto com o professor Pedro Augusto. Ela vem atuando, assim, brilhantemente, fazendo descobertas incríveis em relação a utilizar a tecnologia de impressão 3D para a criação desses alimentos com textura adequada para pessoas que sofrem de disfagia, né? Professora, explicou brilhantemente, posso até afirmar, porque muita gente que está nos vendo agora fica se perguntando, mas como é possível, né? Exato. E ela deu detalhadamente, né, todas as fases para ser criado, né, esse gel. Mas como que você chegaram, então, à conclusão que o alimento seria em forma de gel?
Bom, a Bru pode me complementar depois, gente, mas esse projeto surgiu de quando eu era pós-doc, né? Então, eu fui para a França, eu fiquei lá 18 meses desenvolvendo alimentos impressos, né? Utilizando a impressora 3D. Então, quando se vai utilizar uma impressora 3D, no nosso caso, para alimentos, a gente utiliza seringas. Sabe seringas normais que você utiliza com os fármacos em casa? Então, você tem que colocar essa formulação lá dentro que a gente chama de tinta. Assim como a impressora nessa usual nossa, essa que a gente usa de jato de tinta, a gente utiliza a formulação chamada tinta. E essa formulação precisa ter uma textura adequada para que ela seja depositada camada por camada, ela não desmorone, mas que ela tenha características de que na hora que eu deposito ela consegue manter um aspecto sólido, senão ela vai desmanchar camada por camada. Então, a ideia de ser um gel é, além de trazer uma textura, né, compatível com o fato de pessoas que sofrem com disfagia, é que ele tem essa facilidade em processar via impressão 3D. Então, é a característica que a gente chama reologia ou textura mais ideal para a gente utilizar essa tecnologia para construir um alimento. E aí vem a ideia do gel. Então, lá na França, quando eu comecei esse projeto como pós-doc, a gente descobria diferentes ingredientes, na verdade, amido, né? Acho Tá que vendo ali na tela lá exatamente, os géisinhos que a Bruna que fez, né? Bruna Bittencourt. Mas assim, a gente utilizava o quê? Quando você vai fazer um molho branco, você fala, nossa, tá muito líquido. O que que você faz? Você vai lá e pega o amido de milho, Pra engrossar. né? Pra engrossar. E tá aí, gente. Isso daí é um ingrediente que a gente chama gelificante, um ingrediente espessante. Ele vai mudar o que a gente chama ali, ficou mais viscoso, menos viscoso, tá espesso, ou, esse meu molho branco não tá bom, tá muito líquido. Esses são ingredientes que a gente usa ali e nunca para pensar o que eles estão fazendo. Então, eles conseguem ajustar como que é a formulação, né, desse meu alimento ou dessa minha tinta para eu processar ela numa impressão 3D. Então, eu venho trabalhando com esses ingredientes, o amido, a gente faz diversas modificações no amido para a gente atuar ou explorar cada vez mais a sua capacidade de ajustar a textura ou a reologia para eu imprimir. Então, isso vai afetar tanto na processabilidade de impressão 3D, quanto depois na textura também, né? Então, assim, é muito mais complexo do que a gente vê ali o material impresso, Sim, né? imagino. Existe muita ciência por trás disso, né? Então, E muita pesquisa. Muita pesquisa, muita pesquisa. Bruna, vou te chamar aí para você contar pra gente do que é composto o gel. Claro. Ela já Os deu uma nossos- adiantadinha no assunto, mas você complementa, por favor. Sim, então, complementando o que Bianca falou, os nossos géis, eles são compostos com ingredientes gelificantes. Esses ingredientes gelificantes, eles podem ser polissacarídeos, como, por exemplo, amido ou capa-carragenana, que é um outro ingrediente que a gente tem utilizado também, ou mesmo proteínas, tanto proteínas de origem animal como proteínas de origem vegetal. Então, esses agentes gelificantes, eles são misturados com esses alimentos líquidos, que podem ser o leite, por exemplo, ou alguns sucos de frutas, para fazer esse gel, modificando a textura desse alimento líquido, para ele se tornar um alimento sólido. Então, essa mistura, ela é aquecida, depois ela é resfriada, é mantida em repouso, para depois ser avaliados vários parâmetros do processo. Então, durante esse processamento, a gente avalia tanto a temperatura do processo, a gente modifica a temperatura para ver se isso tem alguma alteração lá na textura final do produto, nas características finais do produto. Avaliamos também diferentes concentrações, diferentes composições desses géis, para no final obtermos um produto com uma textura adequada para serem consumidos por pessoas com disfagia e, além disso, uma textura adequada para serem impressos em 3D. Então, basicamente, é isso como são produzidos os géis. Mas me fala uma coisa, você já experimentou? Sim, Pergunta que não quer calar. nós procuramos experimentar todos os géis que a gente faz no laboratório, justamente para saber se esses géis eles são realmente agradáveis para serem consumidos, se tem um sabor bom e agradável. Então, os géis, quando são produzidos somente com amido e água, por exemplo, esses géis eles não têm nenhum sabor. Porém, quando são adicionados a algum alimento, então vou dar um exemplo aqui do leite. Então, se eu pego leite e eu produzo um gel com amido e leite,
eu tenho um produto adequado para pessoas com disfagia e esse produto ele passa a ter o sabor e o odor do leite. Então, é como se eu estivesse consumindo leite, eu sinto o mesmo sabor, porém a textura é o único fator que vai mudar ali. Além das características mecânicas, etc. Mas na sensorial, a principal diferença ali é na textura, mas o sabor ele permanece o mesmo. E a professora Bianca já também experimentou? Já experimentei. Mas, assim, é realmente o que a Bru falou. A gente tem o sabor vindo do suco, do leite, né? Quando a gente faz a mistura, faz o gel de amido, ele realmente não tem um sabor, assim, característico, né? Um sabor agradável. Seria sonso, assim. Isso, exatamente. Vamos falar português, assim, claro. É como se você fizesse um molho branco e não colocasse um salzinho ali, né? Uma noz moscada ou algo do tipo. Então, não tem um sabor. Então, quem vai agregar o sabor seriam esses aditivos. O que eu queria só adicionar na Bru, né, o que ela falou, a gente buscou esses sucos até para avaliar como que iria atuar adicionando esses sucos, trazendo valores nutracêuticos, né? Porque a ideia é o seguinte, né? A gente quer também aliar a questão do que tem nesse gel com a questão de trazer compostos nutracêuticos. Essa pessoa, gente, ela precisa, além de se alimentar, ela não está se alimentando igual a gente, a carne aqui, um ovo ali, ou seja, proteína. Então, a gente queria tentar trazer, assim, esse valor nutracêutico, né? Esses nutrientes para a alimentação dessa pessoa. Então, ali a gente está trazendo textura, a gente está trazendo valor nutricional e um caráter, né, mais agradável para a pessoa se alimentar. Mais para frente, que é algo que a gente vem trabalhando e até já chamou a atenção, né, de alguns hospitais, né, de pessoal da área, né, de nutrição, aliar todo esse processo para levar isso até os hospitais. Imagina você conseguir imprimir não um alimento geral, mas um alimento para você, Cláudia. Específico para você. Por que você precisa ficar tomando algo no soro? Às vezes a gente pode criar formulações específicas para você e não precisar dar aquilo por comprimido. Na sua própria alimentação, a gente pode incluir fármacos, a gente pode incluir vitaminas que você precisa, né? Então, a gente fala cada vez mais em personalização. Você pode ver que se você tem um relógio, você tem o seu celular, está tudo acompanhando seus batimentos, está tudo acompanhando o seu tipo sanguíneo, como que você está de saúde. Cada vez a gente fala mais em personalização. Então, a impressora 3D, ela vem trazer um produto para você. Vai ser na característica, no aspecto visual que você quer e, além disso, com tudo o que você precisa no aspecto nutricional. Tudo o que você precisa no aspecto de textura. A gente está falando da disfagia sendo um público, assim, que necessita de uma textura específica. Mas, por exemplo, eu gosto de de alimentos mais crocantes. Outras pessoas gostam de alimentos mais que não sejam tão crocantes, sejam mais macios. Então, pensa conseguir personalizar esse gosto para cada um, né? Então, é o que a gente vê. São infinitas as possibilidades. Infinitas possibilidades. Porque vocês estão pesquisando muitas coisas, sim, né? Não seria... Começou pela disfagia, talvez. Pela disfagia. Mas agora já vira um leque, assim. Um leque. Gente, e é tão interessante que, assim, a gente até tem um trabalho à parte que a gente avaliou cookies feitos com a impressão 3D. Não diga. Então, a gente fez cookies, ficaram lindos, a gente fez formato de estrelinha, tudo quanto é formato, e a gente verificou, por exemplo, que a construção de linhas permitia que o cookie ficasse mais crocante do que aquele que não foi impresso, foi feito em moldes. Então, assim, olha como a gente consegue trazer novamente uma textura diferente aí, né? Em alguns casos, que você quer uma textura ideal para um público específico, os disfágicos, e se você quiser trazer mais crocância para um cookie, né? E a gente construiu essas linhas e a gente conseguiu ter cookies mais crocantes com a impressão 3D. Fiquei imaginando até para os atletas, de repente. Com certeza. Eu acho que pensando mais... Até uma coisa que é muito interessante que você trouxe aqui, a NASA mesmo. Ela tem um estudo muito, 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 assim, brilhante nessa área de alimentos para alimentos no espaço. Porque, geralmente, eles usam, né, aqueles alimentos que é tipo
pasta, né? Como se fosse uma pasta de dente, assim, não é agradável, Eu né? lembrei do churu dos gatos, né? Porque eu tenho vários gatos, né? Aquele churuzinho que eles mandam. Isso, É aquilo ali, né? é aquilo tipo ali. uma textura que vem de um saquinho, né? Pensa, você tá já num ambiente que é de estresse, né? Sim. Com essa alimentação desse tipo. Então, assim, você tem... Não a tem gente prazer vê nenhum. dados até do exército americano para a questão de levar as impressoras para produzir esses alimentos impressos, né? Transformar essas pastas em alimentos mais agradáveis. A gente vê notícias da própria NASA. Então, assim, gente, são nomes muito fortes, né? Que você pode ver como que tem realmente um cenário muito, muito de atração, né? Para impressão 3D. Vamos ver mais essa outra imagem que o Júnior vai colocar pra gente, que a gente acabou já passando por... Ó, ela lá, ó. O que seria esse daí? Dá pra gente saber só olhando, professora? Não. Sim, esse foi um alimento feito pela Bruna, né? É um alimento feito, se a Bru quiser complementar, né? É um alimento feito por gel de amido, né? A gente tem feito também misturas, que a gente chama de blendas, né? Como a Bruna explicou, a gente tem esses agentes gelificantes. Então, a gente usa amido, mas a gente vem substituindo por outros agentes gelificantes, como, por exemplo, ela deu a questão da capa carragenana, que é, gente, um polímero vindo das algas. Então, assim... A gente super fala natural. super natural, a gente tem proteínas, a gente não associa proteína com gelatina, mas gelatina é uma proteína, Sim. então você pode trazer também a gelatina, tudo para dar esse aspecto de textura para você conseguir imprimir, né? Então a Bruna colocou, eu acredito que esse daí é o de suco de laranja, né? Fiquei imaginando um doce de abóbora, gente, Parece é sério. que ficou muito parentando um doce de abóbora. Doce de abóbora. Sim, sim. E a gente faz impressões, assim, muito, não em complexidade de geometria, muito pra gente fazer caracterizações de textura, tanto que a gente usa o equipamento chamado texturômetro, que mede a textura desses alimentos. Então, a gente mimetiza como se fosse uma mordida. Então, a gente faz o processo de como se fosse uma mordida para ver o que acontece com esse alimento. A questão da disfagia, a Bruna pode até explicar melhor sobre um dos testes, que é o teste do garfo, né? Bruna, se você quiser explicar, acho que até agrega aqui para todo mundo. Conta pra gente, Bruna, tudo isso, do doce de abóbora em diante. Tô brincando. Então, o teste de disfagia, ele, na verdade, tem várias normas, né, que classificam esses alimentos, se eles são indicados e adequados para pessoas com disfagia. Esse órgão que regulamenta é chamado de IDDSI, e ele apresenta diferentes testes para avaliar para quem aquele alimento pode ser destinado. Então, para quais níveis de disfagia? Por exemplo, pessoas que conseguem mastigar, mas não têm um controle muito adequado da língua, ou pessoas que têm um controle maior. Então, são vários testes, e esses testes eles são concluídos dependendo da estrutura desse material. Então, por exemplo, para alimentos líquidos, é um determinado teste, para alimentos sólidos, outros testes. O teste que a gente vem trabalhando geralmente no laboratório é o teste de pressão do garfo. Então, esse teste nada mais é um teste bem simples, dá para ser feito em casa, nos hospitais, e você consegue saber ali a classificação daquele alimento e para que ele é destinado ali no momento do teste. Esse teste consiste em você pega um garfo, e aí você coloca o seu dedão ali na base do garfo e pressiona ele sobre a amostra. Então, quando você pressionar, chega um momento em que a nossa unha ela vai ficar branca. Então, aquele momento em que aparecer o branqueamento da unha, você para de pressionar e você retira o garfo. Se esse alimento ele é pressionado com o garfo e ele, quando você retira o garfo, ele não tende a retornar ao estado inicial, ou seja, os dentes do garfo, a gente consegue visualizar os dentes do garfo ali sobre o alimento, então quer dizer que ele pode ser consumido por uma determinada classe de pacientes com disfagia. Puxa vida, eu estou impressionada aqui com o cuidado de vocês e com a vontade também de ajudar o próximo, porque na verdade é isso que vocês estão fazendo, né? Ajudando demais as pessoas. Pensamos em outras possibilidades desse alimento ser consumido, mas é claro que o início de toda a pesquisa foi para pessoas que realmente têm dificuldade,
né, para comer, imagina, gente, realmente é preocupante demais. Parabéns, porque é vocês. Isso impulsiona a gente cada vez mais a Nossa, tentar realmente. descobrir, né, como que a gente pode melhorar ainda a questão de trazer um alimento, né, para atingir. Mas o que eu achei mais interessante é como é um teste muito simples, né, de se fazer em casa e que a gente conseguiu avaliar. Tanto que até a Bruna, a gente não deixava ela pintar a unha dela, não podia passar Pra ver o esmalte branquinho. para ela poder fazer essa avaliação aí pra gente, né? Fiquei imaginando uma massa de pastel, né? Amassando isso. as bodinhas da massa de pastel. Era ela a responsável Olha lá. sempre por fazer esses testes, né? A gente tem um vídeo também, né, Júnior, para a gente ver como são produzidos. Olha lá, que interessante. Aquilo mesmo que ela falou sobre as camadas. Se quiser complementar alguma coisa, professora. Sim, então, a construção realmente desses alimentos, eles são construídos camada por camada. Como vocês podem ver, a gente tem um bico por onde sai essa nossa tinta, essa nossa formulação, e ela vai depositando, né? Essa construção dessas camadas, a gente pode fazer com diferentes tipos de preenchimento, que vem até, toda vez que eu falo dessas linhas construídas, imagina sempre vocês mastigando, mordendo um alimento. Ou seja, se você tiver mais linhas, você vai ter maior resistência na hora de você usar os seus dentes para mastigar, né? Sim. Então, se você construir linhas mais fechadas, você consegue construir, por exemplo, um alimento que tem maior resistência na hora de você mastigar. Você vai construindo linhas mais abertas, você tem outra resistência. Além de como a gente deposita lá dentro esse material, a gente pode depositar ele em formatos quadradinhos, redondinhos. Já tem muitos estudos envolvendo que, além do quanto você preenche um alimento, além do como você preenche, constrói essas linhas, ela também é capaz de criar diferentes texturas. Então, olha quantas condições a gente tem aí. A formulação, como você vai construir esse objeto em questão de linhas e como você vai desenhar essas linhas. Se ela vai ser uma trama mais fechada, uma trama mais aberta, uma trama num formato quadradinho, no formato triangular, no formato elipsoide. Então, tem vários formatos que vão te trazer diferentes texturas e diferentes resistências à sua mastigação, né? À sua mordida. Então, assim, isso, gente, cria uma complexidade de parâmetros enormes, né? Mas a gente vem ali, a Bruna brilhantemente tem desenvolvido esse projeto, ela avalia cada vez formulações diferentes, porque a gente fala assim, facilmente a gente muda do leite para o suco de laranja. Gente, mudar o leite para o suco de laranja... É um processo. É um processo, porque a interação que o leite tem nessa formulação de amido com o suco de laranja na formulação de amido, do gel de amido, vai dar aspectos diferentes para essas nossas tintas. Então, acaba virando outro mundo, outro estudo, né? E além disso, a gente vem com, que é o trabalho bem forte da Bruna, que é a questão de digestão. Então, você alimenta daquele... A gente está preocupado em trazer vitamina C, em trazer a proteína, em trazer o cálcio, em trazer todos os benefícios, os nutrientes, né, dessas um alimento formulações. normal, não é verdade? Só que aí... Transformando o alimento. Mas ele tem diferença na hora que a gente vai digerir? Então, a gente já começou o estudo da Bruna, ela tem até um artigo publicado, né, pelo grupo, muito interessante, que avalia em relação, você se alimentou desse objeto, desse alimento impresso, e aí, a gente vai tendo o corpo conseguindo digerir. Então ela vem avaliando isso, como que tá a saciedade, como que tá respondendo o seu corpo em receber aquele alimento. Será que a construção das linhas, mesmo que a gente vai destruindo ela durante o processo de deglutição, né, vai entrando, assim, esse alimento, ele vai ter a mesma resposta em relação à digestão de um alimento que não foi impresso? Então, a Bruna, ela já vem avaliando isso, ela vem mimetizando ou imitando o processo de digestão nosso, porque, gente, a gente sai de um pH 7, vai para um pH ácido, e isso vai tendo diferentes formas de absorção desses nutrientes. Então, a Bruna, ela vem avaliando isso. Então, olha como a gente estava falando de uma formulação, uma processabilidade por impressão e o depois, como a sua mastigação responde e o seu corpo responde ao receber esse alimento ali, né? Em toda a questão digestiva, né? Pensando em todos os parâmetros. Bruna, conta pra gente então como que tá o andamento da pesquisa, por favor. Claro, até o momento já foram desenvolvidos e estudados alguns géis, como a Bianca já falou, então
A gente utilizou diferentes polissacarídeos, utilizamos diferentes proteínas, avaliamos principalmente qual é o comportamento desses géis com diferentes ingredientes e com diferentes alimentos ali durante o processo de digestão. Então, esse processo de digestão ele é feito em laboratório, mas ele mimetiza o nosso processo de digestão, então ele inclui a fase oral, a fase gástrica e a fase intestinal, e nós temos avaliado, então, como que se comporta esse gel durante esse processo de digestão e no final, quanto dos ingredientes importantes, por exemplo, no leite, os minerais, nos sucos, os compostos bioativos, como por exemplo, compostos fenólicos, eles vão estar disponíveis ali para que o nosso alimento, para que o nosso corpo ele possa absorver e utilizar ali para diferentes funções e para diferentes processos do corpo. Então, até agora nós temos desenvolvido isso e a partir de agora nós gostaríamos de avaliar melhor qual que é essa interação quando nós utilizamos diferentes alimentos e diferentes tipos de proteínas e, além disso, avaliar como que esse alimento ele vai se comportar durante o processamento oral, que é o processo mais importante ali para pessoas que têm disfagia. Então, qual que vai ser a sensação na boca, qual que vai ser como que vai funcionar esse processo de deglutição desse alimento a partir do momento que ele entra pela boca do paciente. Eu tenho uma pergunta aqui agora, não sei quem que vai responder, mas eu fiquei curiosa sobre o sabor. Até agora falamos mais de adocicados, vamos dizer assim. Também tem salgados? A gente não avaliou ainda alimentos salgados, né? Mas a gente tem avaliado os sucos, né? Por trazer realmente, igual a Bruna falou, esses compostos que a gente chama de compostos fenólicos, são compostos ativos. Sim. E a gente tem avaliado também a questão do leite, né? Alimentos salgados, eles sempre implicam em alguns problemas à saúde, né? Não diga, né? Quem não gosta, né? Mas a gente... salzinho em excesso não, mas na medida certa, né? Mas a gente ainda não tem avaliado alimentos salgados, né? A gente tem visto realmente o público com quais alimentos as pessoas disfágicas vêm encontrando e buscando, né? Então, a gente viu que essas necessidades desses compostos, né, ativos, desse valor nutricional, vem, por exemplo, de sucos ou do próprio leite em si, né? E eles são suficientes para as pessoas que os consomem. Sim. Beleza. E os alimentos desenvolvidos na pesquisa já foram avaliados por médicos ou nutricionistas? Não tivemos ainda essa avaliação. Tanto que quando saiu, né? Acho que eles vão ficar assim, surpresos. Ai. Sim, mas você sabe que tem alguns hospitais, médicos que buscaram, conversaram com a gente sobre o assunto. Mas eu brinco que a gente da área científica, a gente nunca acha que o nosso produto está pronto, né? Não sei se você tem essa noção, tipo, ou as pessoas que chegam aqui, a gente, ai, não, calma. Aí a pessoa, mas tá ótimo, não, calma, mas a gente... Então, assim, realmente... Espera mais um pouquinho. Exato. Dá mais um tempinho, eu volto aqui. Tempinho, vai ficar melhor. Mas já tem sim, já tem um pessoal da área. E eu acho brilhante, gente. Uma coisa que eu bato muito a tecla é a gente tem que agregar, porque cada vez as pesquisas estão muito multidisciplinares, né? E a gente tem várias coisas sendo abordadas aí. É o mundo dos materiais, o mundo da engenharia, o mundo dos alimentos, o mundo da nutrição e o mundo da medicina ali. Então, realmente saber o que esses profissionais estão fazendo na área e saber o quanto que a gente está trazendo algo que é adequado ou não adequado, é muito bom. Então, é bom a gente ter esse contato. Então, nutricionistas, por exemplo, é realmente muito bem-vindo, né, para atuar com a gente. E a gente tem já tido contatos com algumas pessoas, principalmente de hospitais, né, que têm o interesse realmente em colocar essa tecnologia para acesso a essas pessoas com disfagia, né. Mas é algo que a gente vem debatendo muito. E aí, a gente vai começar a vender as impressoras para as pessoas fazerem em casa, ou a gente vai começar a vender produtos impressos já para as pessoas com disfagia, né? Então, olha como... São muitas questões, são né? muitas Não dá para questões. resolver tudo isso em 2 minutos. Tem que se pensar, analisar Gente, mas sabe o que eu penso? Às vezes, assim, o micro-ondas no passado era gigante, o tamanho dessa sala, e era visto como uma coisa absurda. Hoje tá aí na lista de casamento dos outros, não tá? Sim. Todo mundo tem um
micro-ondas em casa, né? Por que não, no futuro, assim como a gente tem as impressoras 3D de filamentos, que é para fazer decoração, objetos em casa, por que não impressoras 3D para fazer os alimentos Se em tratar casa, em né? casa. Em casa. Não é? E vamos voltar lá para o início do projeto? Como que tudo teve início, né? Porque a gente discorreu bastante sobre o desenvolvimento, mas como começou, na verdade? Sim, isso daí foi muito que eu falei para vocês do projeto na França mesmo, quando eu vim com essa questão dos ingredientes, alimentos, e eu retornei para o Brasil em 2020, bem pandemia, né? Então, tava tudo com lockdown lá e eu retornei para cá. Aí eu comecei o projeto com o professor Pedro, a gente começou aí, não só alimentos impressos, mas e o público de disfagia? E começou a ideia. E aí foi quando a gente teve a oportunidade, né, do apoio, né, em relação ao projeto PIPAI, que é um projeto da USP mesmo, da Pró-Reitoria da USP, que é o apoio a projetos integrados de pesquisa em áreas estratégicas, que é o PIPAI, que foi feito, né, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, PRPI da USP, e aí deu início a esse projeto que foi aprovado. E foi muito bom, porque uniu vários colegas da área, né, desde a pesquisadora Ana Paula Ramos, de Ribeirão Preto, que eu estava associada num projeto lá, o professor Pedro Augusto, de Piracicaba, a professora Milena Martelli, de Pirassununga, e a professora Carmen Tadini, de São Paulo, né, da Poli. E a gente conseguiu construir juntos, né, porque a gente não pode construir a ideia de imprimir, cada um com a sua expertise, um projeto para a área de mais disfagia. cabeças pensando. Exato. E a chega gente um objetivo até mais interessante. Muito mais longe, mundo, né? E a gente tem ali químicos, engenheiros de alimentos, fisicoquímicos, cientistas de alimentos. E assim a gente falou, vamos montar esse projeto. E foi aprovado, teve início aí em 2021. A gente tocou esse projeto e esse projeto acabou. E a gente conseguiu o CAPES Cofecube, que é outro projeto que é uma parceria França e Brasil, em que a gente consegue fazer tanto idas e vindas de pesquisadores, né? A Bruna também está lá, movida muito com esse projeto do CAPES Cofecube, também via o projeto o Print, né? Que também dá essa possibilidade, né? De intercâmbios. Então, acabou saindo do PIPAI, foi para o CAPES Cofecube, então hoje a gente está com o CAPES Cofecube, e então é muito interessante como esse projeto está dando sempre sequência a novas áreas e a novas descobertas, né? Não terminou, não. Não terminou, Calma gente. Aí. A gente tem muita gente envolvida. Agora o professor Pedro Augusto, ele está trabalhando na Universidade de Paris-Saclay e na Universidade de Ramos, onde está a Bruna Bittencourt, né? Então, hoje ele está trabalhando lá como vice-diretor. E ele tem contribuído muito ainda nesse projeto. Uma mudança de Piracicaba para lá. Mesmo com essa mudança, né? A Bruna é orientada pelo professor Pedro Augusto. Então, a gente tem toda essa parceria, toda essa colaboração para dar continuidade a esse projeto, né? Bruna, fala pra gente aqui. Tem alguma novidade que você queira compartilhar ou não pode ainda? Isso daí não estava no script, não, tá? Não estava. De repente, né? A gente pergunta. Em relação a isso, a gente está desenvolvendo alguns outros projetos em paralelo. Alguns projetos a gente já tá finalizando, mas a gente não pode dar muitos detalhes. Mas tem uma previsão de chegada dos géis no mercado ou não? Não, ainda não tem, porque para esses géis eles chegarem no mercado, nós precisamos terminar toda essa etapa de produção, de caracterização, de entendimento de como esses géis eles funcionam. Depois eles precisam passar por um processo de triagem, de avaliação por outros órgãos competentes para isso, para depois eles chegarem às prateleiras. Então, restam algumas etapas em que esses géis eles precisam passar para então poderem ser consumidos por pessoas com disfagia, por exemplo. Você tem noção de quanto tempo ainda? Não, né? Não dá para mensurar, né? Não dá. Anos ou meses, de repente, nunca se sabe. De repente aparece alguma coisa no meio do caminho, não, professora? Eu acredito que anos, assim, tipo, não diria meses, não, mas eu acho que vamos pôr ali uns
5 anos para a gente ter realmente no mercado do lado da margarina o produto sendo vendido, né? Eu só quero adicionar aqui rapidamente é que esse projeto com impressão 3D para alimentos para disfagia é um dos projetos mesmo que a gente toca, mas a impressão 3D também tem sido utilizada, até esses géis mesmo de amido, a gente tem feito e recriado os enxertos ósseos, que é um projeto que eu toco aqui no IQISC, né? Que eu sou pesquisadora responsável de um projeto FAPESP, um projeto JP FAPESP, que vem de encontro aos géis que a gente produz tanto para a área de alimentos para pessoas com disfagia, quanto para a parte de construção de enxertos ósseos. Parabéns. Então a gente fala, você que é a menina do osso de amido? Sim, gente, a gente tem feito esses enxertos ósseos à base de géis de amido, né? Que é um projeto que a Bruna também está com a gente, mas é só para falar que é uma outra linha de pesquisa que a gente toca e é o projeto principal que eu toco aqui em São Carlos, né? No IQISC. Quem sabe a gente já chama ela para uma próxima entrevista, então, hein? Super, nossa, super bom. Ótimo. Caso as pessoas que nos acompanham agora tenham algumas dúvidas ou queiram mais informações, qual seria o caminho, por favor? Bom, a gente vem divulgando muito, tanto na página do IQISC, do próprio Instituto de Química de São Carlos, quanto também a gente tem divulgado em várias redes sociais, né? A gente está com um grupo no Instagram, que é o grupo de biopolímeros e fotoquímica. Então, se vocês quiserem saber, a gente vive postando imagens, vídeos, né, desses alimentos impressos, ou dos nossos enxertos ósseos impressos, né? Então, a gente vem divulgando tudo lá. Então, é o grupo de biopolímeros e fotoquímica. É claro que também, gente, a gente fica super feliz de receber e-mail de vocês. Então, se vocês quiserem, podem enviar para o biancamaniglia@iquisc.usp.br, que vocês, nossa, tragam ideias, falem, vocês são loucas fazendo ossos de amido, mas será tudo muito bem-vindo, né? Eu acho muito bom a gente ter a ciência aberta, né? É uma curiosidade que talvez as pessoas tenham e possam até agregar alguma coisa nova, de repente, alguma pergunta que vocês não tinham pensado a respeito. Eu acho que tudo é válido, Tudo é válido e tudo é muito bem-vindo. Com certeza a gente vai ficar muito feliz de ter vocês lá olhando nossos trabalhos e podendo contribuir, né? Olha, só tenho a agradecer. Acho que foi uma conversa super bacana. Tudo bem, Bruna? Você curtiu? Quer acrescentar alguma coisa? Gostaria de agradecer a oportunidade. É muito bom quando o nosso projeto quando o nosso trabalho é reconhecido, né? As pessoas têm interesse nesse trabalho. Então, muito obrigada pela oportunidade. Opa, aí. Eu que agradeço você estando aí na França. E que horas são aí, por favor? Agora são 8h51 da noite. Olha lá, bastante diferença, mas tá firme e Sim. forte aqui com a gente. Obrigada por sua disponibilidade, viu? A gente, de repente, qualquer novidade, estamos aqui. Conte-nos. Com certeza. Professora, também Obrigada. muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi realmente interessantíssimo esse nosso papo. A professora doutora Bianca Maniglia, do IQISC, a Bruna Souza Bittencourt, que é doutoranda da Exalc, e trazendo essas novidades que talvez para você que está aí do outro lado, assim, nossa, mas espera aí, eu vou comer um gel futuramente, de repente vai, não é? A gente espera que sim, gente. A gente está contribuindo para isso, né? Eu queria agradecer muito, Cláudia, pela oportunidade da gente estar aqui divulgando o nosso trabalho, né? Eu fico com muito orgulho de ver, né, que está saindo trabalhos muito, muito, muito bons. A Bruna, ela tem desenvolvido brilhantemente esse projeto, né? Então, é muito bom ver isso divulgado para a sociedade, que eu acho que a gente está aqui para isso, né? Fazer pesquisa, ciência de qualidade e sabendo que a gente pode trazer benefícios, né, para o público, né? Que eu acho que a gente precisa divulgar, a gente precisa muito mostrar o que a gente vem tentando trazer e colaborar, né, com a sociedade em si. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Espero a gente conversar outras vezes, mas realmente a universidade ficando mais perto de todo mundo que nos acompanha através do Informe USP é muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Valeu demais. Puxa vida.